horn ou de comandos bastante sofisticados, né? Acho que você conhece bem esse tipo de sistema. Então, a gente tem alguns sistemas, um deles chama IDS, que basicamente é um sistema que fica todo embutido dentro do perfil da asa. A gente tem outro sistema que chama RDS, que ele é um sistema bastante diferente, ele funciona com o servo numa posição bastante não convencional, com um sistema de linkagem bastante diferente, onde a gente usa o movimento de rotação do servo para girar essa barra que ela é angulada. Esse sistema, obviamente, ele está aqui só para efeito ilustrativo, mas ele fica embutido dentro do aileron ou do flap aqui, e à medida que o servo gira essa barra, ela anda dentro de um slot cortado no interior da superfície aqui e muda o ângulo. Então, esse arame, a hora que gira, faz com que o flap desça ou suba. É um sistema bastante sofisticado, que também tem que ter bastante cuidado com as folgas, sujeira e tudo mais, mas muita gente usa porque é um tipo de sistema que fica sempre 100% embutido. E o mundo ideal e o mundo mais acessível a gente é construir os planadores, por exemplo, o Dr. Tar, outros planadores, com a geometria top drive. O que é isso? É uma geometria onde o horn ele não vai sair, como normalmente acontece, por baixo da superfície do flap ou do aileron, por exemplo. Normalmente o top drive, a gente está se referindo bastante aqui às superfícies das asas, tá, pessoal? Para cauda, acho que as geometrias tradicionais são sempre as mais usadas. Então, a geometria top drive, o link ele vai ser preso no horn pelo topo do comando. Dá para ver bem nessa asa do Dr. Tar. E é o que é usado nos planadores reais também. Isso aqui é a foto de um Ventus, um planador alemão. E dá para a gente ver que é basicamente o mesmo sistema. Só que ao invés de ter um servo aqui dentro da asa, a gente tem os balancinhos e as hastes de comandos que são ligadas no manche. Mas é a mesma ideia de jogar o ponto de dobradiça, o ponto de pivô do horn para o lado de cima da asa. Isso traz bastante vantagem aerodinâmica, tá, pessoal? Então, com esse tipo de sistema, a gente ganha em arrasto. E aqui eu vou mostrar um pouquinho mais de como é que é a geometria em corte. Também são imagens da internet e mostram que a geometria ela é bastante diferente, né? Então, em um caso de flaperon, que é esse primeiro quadradinho aqui, a gente tem, quando o servo está no centro, quando ele está a 90 graus com a asa aí, com o servo, a superfície não está zerada. Quando ele está numa extremidade, ele chega o que precisa para cima, e quando ele chega para outra extremidade, em sentido aos flaps aí, eles conseguem o maior ganho dos flaps. Outra vantagem desse tipo de geometria, além da vantagem aerodinâmica, é a relação de braços. Por exemplo, flaperons normalmente tem um ponto de dobradiça na parte de baixo das asas. Então eu tenho como braço, para fazer aquele ganho mecânico e tomar vantagem do servo, desde aqui de baixo do perfil até o topo do perfil. Com isso o horn fica mais curtinho. Se eu tivesse o ponto de dobradiça aqui em cima, para ter o mesmo ganho mecânico, eu precisava ter um horn muito longo para fora da superfície. Dessa forma aqui, a própria espessura do perfil da asa já conta como altura para o braço do horn. Aqui tem outra imagem falando quando é usado só para flaps, né? Muda um pouquinho as geometrias aí do ponto neutro. E quando é só usado para aileron, né? Como é que ficam as amplitudes de comando, porque a gente geralmente não precisa baixar aí 60, 70 graus os ailerons. Eu não vou gastar muito tempo nisso, são imagens que a gente acha na internet. E eu vou passar para outra parte, que é dar uma ideia para vocês como é feito a construção dessa geometria top drive. As imagens não são minhas, são imagens da internet, tá? Então, esse é um exemplo de um DLG, onde o cara vai mostrando basicamente passo a passo o que é feito para construir esse sistema de linkagem. Então, ele começa cortando a casca de fibra da asa. Depois que ele removeu completamente a camada de fibra, ele começa a cavucar o isopor aqui, ele remove todo o material, deixando a caixinha limpa para receber o servo.
e aqui ele já até furou um canal para que o fio do service chegue até a raiz da asa. Depois, pela parte de cima da asa, ele marca a posição onde vai o horn e aonde vai ter a saída do push rod de comando. Com as marcações ele corta. Aqui é bastante interessante reparar que não são alinhados, né? O arame vai sair por aqui, fazer uma dobra de 90 graus para encaixar no horn que está logo ao lado. Elas nem podem ser alinhadas. Depois que foram feitas aí os encaixes, ele usa um pedaço de arame aquecido e um gabarito e fura a asa que vai sair lá na caixinha de servo, a outra extremidade desse arame. Conforme vocês podem ver nessa próxima imagem aqui. Então, com isso daí, ele tem uma caixinha para receber o servo, ele tem um canal para passar os fios e um canal para que o arame chegue até o horn que está posicionado nos slots que ele já cortou. Dessa forma aqui. E aí, depois que ele faz a dobra, encaixa o horn e marca a posição onde tem que ser dobrado o arame, ele faz a dobra e instala no servo. Aqui, conforme o Marião já falou, essa geometria, como os braços são muito pequenininhos, é ainda mais importante a gente eliminar as folgas desse tipo de conexão aqui. Então, todos os furos, todos os ângulos, eles têm que ser muito bem feitos, muito caprichados, para a gente evitar movimento, evitar que o arame fique solto dentro do furo, evitar o movimento relativo. Então, depois de encaixado nas duas extremidades, o servo preso e colado, o cara pode colar o horn. Então, é para desmistificar e mostrar que não tem nada demais nesse tipo de construção. E dá para fazer em outro tipo de construção de asa, não precisa ser uma asa de isopor, né? Fala, Marião, você ia contribuir? Assim, só para falar um pouco de folga, eu que tenho aviões antigos, assim, de vez em quando eu faço a manutenção, de vez em quando eu pego todos para fazer, eu chego a dar um pingo de CA em todos os furos de horn, em todos os furos de braço de servo. Então, com isso, eu consigo criar uma capinha, eu consigo diminuir a folga. Então, uma dica, quem tiver um avião que tem um pouco de folga entre o arame e o horn, o arame e o braço de servo, dá um pinguinho de CA, depois, quando ele secar, você quebra e você diminui um pouquinho essa folga. Eu faço isso nos HLGs, antes de campeonato, alguma coisa assim, para poder minimizar. Então, o CA entra entre a folga, cria uma arruela, vamos dizer assim, e você consegue diminuir um pouquinho a folga. Isso aí, mano. CA é cola de acrilato? É o Super Bonder, né? O famoso Super Bonder. Ah, ok. É isso mesmo. Eu também faço esse tipo de coisa, por isso que eu tô perguntando se era a mesma cola. E podem fazer, só tomem cuidado para o CA não escorrer até a cabeça do servo e não colar a roseta no servo. Porque no arame o CA não vai colar. E cuidado se vocês tiverem algum tipo de linkagem também que é de carbono, porque aí pode ser que cole. Mas no metal o CA não cola. Então, que nem o Marião falou, você pinga, deixa secar e quebra. Depois que você quebrou, o movimento continua livre, mas mais justinho. Para esse tipo de acidente, de escorrer, é descartável, você só usa uma vez. Mas se você pegar uma seringa com agulha bem fininha e você encher ela 1 milímetro, 2, que você vai usar de cola para fazer esse tipo de serviço, você consegue dosar bastante, só que a partir do momento que você parar de usar, você perde a agulha, né? Depois de um tempinho, você perde a seringa. É válido. Bom, puxando o assunto aí que o Marião levantou aí de folgas, a próxima coisa que eu ia trazer para vocês aí é justamente sobre os links, sobre essa interação entre o horn e o push rod, que eu chamei aqui de link por não conhecer nome melhor para isso. Então eu coloquei aqui na foto vários tipos deles. Então a gente tem os clássicos tipo do Bro, que
ele tem um efeito de mola aqui das chapinhas de metal e um pino aqui que entra no furo do servo ou do horn. Alguns deles são soldados no push rod, alguns deles são rosqueados no push rod. Isso aqui funciona super bem, é super robusto, super confiável, está no aeromodelismo há muitos anos, com a desvantagem de que muitas vezes é mais pesado e ocupa um volume maior. Para alguns planadores não faz muita diferença. A maioria das vezes, se você puder deixar eles dentro da fuselagem em algum lugar carenado, é bom também. Mas esse tipo de coisa para fora das asas, para fora do... recebendo escoamento de ar ali, exposto ao vento, eu não acho muito bacana. Nesse caso, eu prefiro as linkagens, como a do Top Drive, que é basicamente um L, feito com bastante cuidado aí para minimizar as folgas. As linkagens em Z, aqui uma outra imagem. E alguns casos a gente usa os comandos do tipo pull spring, onde tem uma linha sendo sempre tracionada. Esse é o único caso onde se preocupar com as folgas entre o link e o horn não faz muito sentido, porque pelo efeito de mola, isso daqui está sempre tracionado. Então a gente consegue até ver nessa imagem que tem uma folguinha aqui. Dá para ver um pouquinho de luz passando. Esse é o único caso onde eu acho que a folga não é um problema, então a gente pode desencanar um pouquinho. De resto, é sempre bom ter o furo muito justinho, o arame do Z exatamente na dimensão do furo do horn, todos os ângulos feitos com bastante cuidado, bastante critério. Então, os ângulos de 90 graus do Z tem que ser respeitados. Senão, depois de um tempo do avião voando, e aquele ângulo quase de 90 graus, mas que não é bem 90, começa a comer o horn ou o bracinho do servo, e você começa a criar folga. Também acontece que se o Z ele for grande o bastante, nessa perninha aqui que passa dentro do horn, e não tiver 90 graus, toda vez que o servo puxa um pouquinho e empurra um pouquinho, o que a linkagem faz é sambar de um lado para o outro, porque o ângulo não está de 90 graus, e existe folga entre essa perninha aqui que vem do push rod e a perninha que trava o horn. Então é bastante importante que o Z seja feito bastante justinho. E é por isso que eu coloquei um ponto de exclamação aqui no alicate de fazer Z. Acho que a maioria das pessoas já viu um desse. Ele é muito prático para muitos modelos. Você põe um arame ali, mede a posição onde você quer fazer o Z na cabeça do servo ou no horn, e com um movimento só você tem o Z pronto, com os ângulos de 90 graus perfeitos, os raios super pequenininhos. Mas isso daqui é feito para modelos maiores, para arames mais espessos. O que acontece quando a gente tenta colocar nesses arames fininhos que a gente usa no planador, é que acaba acontecendo o que eu acabei de falar. Essa perninha transversal do Z aqui fica muito comprida. E aí o comando, a vareta começa a jogar de um lado para outro na linkagem. Dá para ver aqui um pouquinho mais do que eu estou falando. Esse é um arame bem fininho. Repara como o Z é menor para ficar em rosetas mais fininhas ou em horns mais fininhos. E às vezes o Z ele é bem grande. Ele tem essa perninha transversal bastante prolongada. Então, é mais uma daquelas coisas que tem a ver com capricho. Mas, muitas vezes, quando ninguém fala pra gente, a gente não se toca. A gente só vai perceber mais pra frente. Eu vi umas perguntas aqui. Esse arame é de solda? Não. Isso é arame de aço. Em inglês, normalmente, o pessoal chama de piano wire. Ele é bem mais duro e ele aceita dobra. Eu acho que o arame de solda ele quebra quando você tenta dobrar. E o arame comum, o arame de cerca aí, como o pessoal fala, ele é muito mole, ele não tem resistência mecânica para fazer. Espessura do arame de linkagem, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que tem 0,15. Não, 0,15 não. 100 polegadas. Milímetro e meio, Renato? O milímetro e meio acho que já até são os grossos, Marião. Acho que alguns têm até 1 milímetro, acho que 1 milímetro é isso. Bom, passando dessa parte de link aqui... Posso ajudar? Só a questão dos arames, basicamente tem duas escalas. Todo povo europeu vai usar a metragem métrica
né, de M1 e M2, mais ou menos, M2 já é grosso, o M1, e o povo anglo-saxão vai usar as escalas imperiais, né, que vai da 2,56 até a escala um pouco menor, né, que é 2 gauges e às vezes o 56 é quando tem rosca, né, mas 2 gauges, 1 gauge, que é aquela medida mais inferior, que na verdade é próximo, é uma fração da polegada, mas acaba usando gauge. Quem mexe com instrumento musical, quem mexe com medicina, usa muito essa medida gauge, né, que é uma medida meio absoluta, mas basicamente isso. Quem está mais acostumado com o europeu, aí vai trabalhar com todo o sistema métrico, né, que eu particularmente gosto mais. Bom, era só isso. Obrigado. Valeu, obrigado. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Por que não se usa linkagens flexíveis, como cabos de aço dentro de tubos em freios de bicicleta? Bom, acho que a próxima coisa que eu vou falar aqui na apresentação é um pouquinho sobre push rod, que eu acho que é o que você está querendo dizer aqui. Então, a gente tem lá o linkzinho, a dobra Z, ou um link como esse daqui, no horn e na cabeça do servo, né, na roseta, mas tem que ter alguma coisa ligando as duas metades. E normalmente o que liga essas duas metades a gente chama de push rod. E aí eu coloquei duas imagens aqui. Uma delas é esse conceito aí. A gente tem um arame fininho aqui, que teoricamente é bastante flexível, então se você tentar comprimir ele, se você tentar fazer força empurrando a superfície, pode ser que ele flambe, que ele dobre. E aí o que a gente faz é coloca ele dentro de guias. Esse aqui acho que é o push rod mais clássico que tem, que é um tubinho de plástico com um arame mais fino, pode ser arame de aço, pode ser um tubinho de carbono, uma varetinha de carbono, e que leva o comando até a cauda. Em alguns modelos, aqui é uma foto do Tera V3, a gente usa varetas de carbono, fininhas também, para aliviar o peso do modelo, e elas são apoiadas de tempo em tempo. Então, pode ver que em toda a caverna tem os furinhos que limitam essa vareta. Então, quando a gente tenta comprimir essa vareta, ela não tem para onde ir. Ela acaba não dobrando, o que deixa a linkagem sempre confiável. Toda vez que o servo movimenta, a superfície também movimenta. E nas asas, normalmente, como eu mostrei ali no sistema Top Drive, a gente tem uma linkagem mais curta, um arame mais curto, que normalmente não consegue flambar com as cargas que a gente tem na superfície. Então, mesmo não estando apoiado, esse arame ele é curto demais para dobrar. Então, quando você pega... É bem fácil de fazer o experimento. Quando você tem lá uma vareta que vai ao longo de toda a fuselagem, ela dobra. Quando ela é curtinha, tem 10 centímetros, só ligando do servo ao aileron, ela não dobra. Então, é um push rod que a gente se preocupa menos. E o que eu trouxe aqui é um método de fazer a ligação. Muitas vezes a gente tem o push rod de fibra de carbono ou de plástico, e a gente precisa daquela extremidade de metal, daquela pontinha de metal, para poder fazer a dobra, para poder fazer o Z. E como é que a gente liga as duas coisas? Normalmente com termo retrátil. Eu peguei essa imagem aqui, inclusive, da planta do V5 aí. Agradecimento ao Alexandre, que está muito bem explicado. A gente tem um rod de fibra aqui, uma vareta de fibra, chegando perto do comando, chegando perto do horn. A gente tem o pedacinho de arame com a dobra em Z, que vai ser ligada na superfície ou no servo. E o que a gente faz? A gente liga os dois com um termo retrátil, desses de usar em eletrônica mesmo. E como é que é o método que eu faço e eu nunca tive problema com isso? Gota de cola aqui dentro, posiciona as duas partes, sempre com o termo retrátil passando além da ponta, pode ver que ele passa além da ponta do arame, além da ponta da fibra, e encolhe ele usando calor, usando o soprador de ar quente aí, com a cola dentro. Depois que secou e o termo retrátil juntou, especialmente porque ele vai acabar formando uma quininha aqui e uma quininha aqui, não solta mais. Precisa fazer muita força, torcer, bater, para conseguir soltar esse tipo de coisa. É o que eu uso nos meus modelos. Talvez não seja o mais elegante, mas é muito fácil, muito rápido de fazer e muito simples. Então, recomendo aí.
desde que se tome esses cuidados. Se usar o termo retrátil curtinho aqui, é provável que corra depois de um tempo. Então, tomar cuidado aí para não perder modelo por bobeira. Próxima coisa, falando sobre a ligação entre o servo e a superfície de comando, não é exatamente push-rod, mas eu queria falar um pouquinho sobre pull spring. Acho que todo mundo ouviu aí, quem participou da live do Alexandre, que uma das opções é pull spring para colocar no V5. O Dr. Tar, quem compra do Beraldo, ele já te manda todos os acessórios para você montar ele com pull spring. Então, é falar um pouquinho disso. Não é um push rod, porque não é uma vareta rígida, é uma linha que você vai ligar da roseta do servo até o seu horn. As vantagens é que as folgas passam a não ser tão importantes, porque a superfície está sempre tensionada. E a superfície é sempre tensionada por uma mola. Normalmente, as superfícies de planador, o pessoal usa uma mola de torção. Então, é um araminho que tenta ser... Ele tem a posição dele natural, e no neutro, ele está sendo forçado a torcer. Então, vocês conseguem entender aqui que tem essa ponta do arame na vertical, essa borda toda correndo ao longo do que vai ser a dobradiça, e essa ponta aqui está na horizontal. Então, tem um ângulo de 90 graus nessa varetinha de piano wire aí, é um arame bem fininho. Então, quando você deixa a superfície solta, sem estar com a ligação do fio que liga até o servo, a superfície vai tentar ficar no ângulo que o arame foi dobrado, ou seja, 90 graus entre uma ponta e a outra. E aí, a hora que você liga com o conector a ponta do fio na superfície, ela para na posição. Tem algumas desvantagens de usar pull spring, que nem todo servo gosta de ficar sendo forçado a todo momento. Mas tem muitas vantagens, porque nesse método aqui, o servo sempre volta e para na mesma posição. Não tem folga no sistema de comando todo que vai fazer a superfície cada hora parar num lugar. Então é uma montagem bastante simples de fazer. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com os nós, mas é só dar uma olhada na internet, alguns nós de pescaria e eles não falham. Fazer um conector bacana, nesse caso aqui é um conector até grande. Muita gente usa um próprio anzol aqui. Eles compram um anzol de pesca pequenininho, usam o ilhós do anzol e tiram o que seria o ferrão do anzol. Também serve. Nesse caso aqui é um feito todo de arame, aí, um pouquinho maior e mais fácil de pôr e tirar da superfície. Renato, se interromper um pouquinho, é uma questão que eu sempre vi no pull spring, é a questão de, durante o voo, a superfície que está sendo movimentada ceder com a pressão de vento, etc. Ou seja, essa escolha de mola é bastante complexa. Você tem alguma orientação nesse sentido aí? Nada além de experimentar, Márcio. Esse planador aqui é de um colega lá de Lins, eu que montei, e ele veio com arame para ser colocado 2 molas por superfície da cauda. Eu achei demais. Então, toda vez que você coloca mola demais, o servo força, a superfície fica forçando lá. O servo aguentava, é um servo bastante bom, mas eu achei que não precisava de tudo aquilo. E aí dá um pouco de medo de você tirar uma das molas, porque, como você falou, pode ser que a mola não seja o suficiente para fazer o comando para o outro lado. Mas foi na tentativa e erro. Eu não tenho nada muito científico para passar para vocês sobre o quanto de mola pôr. Obviamente, um pouco de bom senso é válido também. A gente consegue, talvez, ligar um outro modelo e perceber o quanto de força o servo tem para movimentar o comando. E colocar uma mola que vai ser mais fraca do que a força do servo, né? Uma coisa interessante que pode acontecer com pouca tensão de mola, com pouca mola, é que numa velocidade um pouco maior, o comando pode entrar em flutter. Mais o que mola acontece. Seguraria isso, né? É isso. É o que acontece normalmente. Acho que eu nunca vi ninguém reclamando que o comando falhou, né? Não respondeu. Normalmente, quando entra em mergulho, o que acontece é que normalmente a cauda é pull spring, começa a dar um pouco de flutter. Aí o pessoal vai lá e aumenta a tensão da mola. Renato, Diga.
Vocês estão me ouvindo? Então, duas coisas. Você tem alguma sugestão, a primeira delas, sobre para que lado colocar a mola? Ou seja, por exemplo, no profundor, você bota a mola a cabrar e o servo a picar ou vice-versa? Tem alguma regra para isso daí? E a segunda coisa, eu posso compartilhar com vocês, está na minha lista de vídeos para subir lá para o canal, duas planilhas que falam muito e em que você consegue calcular bastante coisa de parâmetro de servo, mola, etc e tal, baseado no Hinge Moment. Então basta você ter a área da superfície, a velocidade que você quer voar e o tanto que você vai defletir ela. Mas aí quando eu subir a live, depois eu volto e linko esse vídeo aí deixo o link da planilha para quem quiser usar. E a galera, tem gente que gosta mais de conta, menos de conta, enfim, mas eu fiquei curioso para saber se você tem alguma dica para que lado usar o pull e para que lado usar o spring. Bom, Clark, exatamente uma dica eu não tenho, mas o que eu posso compartilhar aí com o pessoal é que, de qualquer maneira, se o fio arrebentar, você está enrolado, não tem salvação. Imaginando. Posso dar uma dica, Renato? Oi. No HLG, Pode, no HLG, a gente, pela compensação no giro, que você tem uma força muito grande, a gente sempre usa a linkagem do lado de fora da curva de giro. Ou seja, quem é destro, que vai lançar o avião girando com a mão direita, a linkagem está do lado de fora do leme. Quem é canhoto, você tem que mudar o lado da linkagem. Ou seja, sempre o servo está segurando a força no leme no momento que você está terminando o giro. Porque, ao contrário, a mola não teria força. Então, uma dica é HLG, a linkagem de quem puxa, do pull, está sempre do lado de fora da curva de giro. E eu aconselho, por experiência, de acidente, de soltar a linkagem, acontecer algum problema, eu acho sempre melhor a mola estar cabrando, tá? Para aviões, sem muito compromisso. Para os HLGs, a gente usa o contrário, sempre cabrando é o servo puxando, porque na hora de você fazer o preset na subida, o servo tem que ficar segurando o profundor um pouquinho cabrado e a força é muito grande. O avião chega a 120, 150 km por hora no final do movimento. Eu, num avião normal, que não é HLG, eu uso a mola cabrando. No HLG eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que usar a mola picando. Deu para entender? Boa, Mariano, deu sim. E eu acho que vai bem no que eu ia comentar. No caso de profundor, é sempre ruim. Mas no caso dessa montagem, por exemplo, do Dr. Tar, a mola está picando e o fio, o cabo tracionando para cabrar. Mais por uma questão de design, que era mais fácil fazer a linkagem desse jeito. Para leme de DLG, como você falou, o servo tem que estar sempre segurando a força do lançamento. E para outros casos, o que a gente ficou pensando de cenários, assim, e se o fio soltar, e se o comando correr, é sempre um problema grande, é sempre catastrófico. Então, não faz tanta diferença. Vai mais se você tem algum outro bom motivo para colocar por um lado ou por outro. Com as exceções que você falou aí do HLG. Posso fazer uma pergunta? Claro. Quando vocês fazem esse sistema com linha, a linha é rompida e nas extremidades e no meio dela do rompimento fica uma mola, é isso? Não. A mola está na superfície. Tem uma outra imagem aqui que talvez seja melhor de entender. A mola, ela está dentro da dobradiça da superfície. Então, acho que vocês conseguem ver aqui um arame de aço. E a mola é uma mola de torção. A gente não é uma mola convencional, das que é uma enroladinha. Ele é um arame que está, toda vez que a superfície está no neutro, ela está sendo torcida. Ah, tá, entendi. Não, achei que a preocupação era as linhas ficarem esticadas e a mola ficava esticando as linhas. É isso que eu estava tentando entender. Não.
A linha está sempre esticada porque tem uma mola na superfície puxando ou a quebrar ou a picar. Entendi. Beleza, obrigado. Tem um comentário bom que eu tinha esquecido de comentar, na maioria dos modelos, acho que todos os modelos que usam pull spring, a gente guarda o avião com a mola solta. A gente tira a conexão lá do horn para não ficar forçando e não empenar a cauda. Alguém postou aí, o Campolina colocou nos comentários aí. Beleza, pessoal? Vou seguindo aqui e a gente já falou de dobradiça, horn, link, push rod, pull spring. Agora é hora de falar de servo. Aqui talvez tenha um pouco de... Tem gente que prefere uma marca, prefere um modelo, e eu vou tentar evitar falar de qualquer marca ou modelo. Muito pelo contrário, é só fazer alguns comentários do que é um servo bom para cada superfície. Obviamente, servo de marcas melhores, que foram mais testados, que têm um controle de qualidade maior, são servos melhores, mais confiáveis e, portanto, custam mais. E muitas vezes a gente gasta uma grana em um avião e a gente não quer que ele quebre por besteira. Então, às vezes, vale bastante a pena você gastar alguns reais a mais, algumas centenas de reais a mais, em um servo de marca, qualidade, renome, bastante testado. Em alguns outros lugares, algumas outras aplicações, o servo ele precisa ter alguma especificação muito desejável. Ele tem que ser muito fininho, muito pequeno, muito forte, muito rápido. Nesse caso, também vale a pena investir em servos melhores. Aqui eu coloquei 4 servos aleatórios, não é para fazer propaganda de nenhuma marca. São basicamente os servos que eu uso ou não gosto de usar, no caso de algum deles. Então vamos lá. O que eu chamo atenção para um servo bom para profundor e leme? Como a gente já falou aí na discussão do pull spring, um profundor, se ele solta, se a mola é forte demais, no caso de um pull spring, ou se você tem um servo que não tem autoridade para comandar o profundor, você pode não conseguir sair de um mergulho, por exemplo, com o seu planador. Então, um servo bom para profundor é um servo relativamente robusto, relativamente forte. Não adianta colocar um servo de 12 quilos no planador, não precisa. A gente está falando de servos de tamanho apropriado, mas de boa confiabilidade. E um negócio muito importante para servo de profundor, e profundor / leme, no caso de muitos Calden em V, é o poder de centragem do servo. Ou seja, é a repetibilidade de quantas vezes você cabra, o certo volta para uma posição, pica, ele volta para a mesma posição e sempre volta para essa posição. Que nem o Marião falou na live dele de setup, é muito importante que o seu avião voe reto quando você não está pilotando ele. E uma coisa muito irritante é um planador que cada hora o servo do profundor para numa posição. A hora um pouco cabrado demais, ele fica estolando, a hora picado demais, e você acaba jogando o desempenho fora porque ele está rápido demais e saindo fora da área que está subindo um pouco, zerinho ou alguma coisa assim. Então é muito importante um servo que centre bem. Tem uma história até que aconteceu com a gente lá na pista de Lins, de um colega que estava com um Tera, e cara, como era difícil voar aquele avião. Ele era super bonito, super bem construído, estava dentro do peso, tinha tudo de bom. Eu colocava ele no mesmo CG do meu avião e não era bom de voar. O avião estolava na curva, não trimava, fazia o teste do mergulho para verificar o CG e cada hora tinha um resultado, até que a gente descobriu, era um servo de profundor que não tinha centro. A gente cabrava, ele parava numa posição. A gente picava, ele parava em outra posição. Fica impossível de voar um planador direito assim. Então, vocês podem usar servos baratos, mas prestem atenção se o servo está funcionando direitinho, se ele sempre volta para a mesma posição. Para o leme, é a mesma história, especialmente pelo que o Marião falou lá. Muitas vezes a gente usa o fato da cauda estar puxando para um lado ou para o outro para achar térmica. Então, se você der um toquezinho no leme e de repente seu avião começa a sempre puxar para aquele lado, você não consegue mais ler o ar, você não sabe mais para onde arriscar e ir procurar a térmica. Então, é bastante importante ter um servo que centre muito bem para profundor e leme. Para aileron e flap, são servos que normalmente vão ficar dentro da asa. Nesse caso,
para muitos modelos que o perfil da asa é fininho, você começa a ter que procurar por servos que também sejam fininhos. Às vezes ele é até um servo de 9 gramas, de 5 gramas, mas dependendo como for, ele é meio gordinho demais para caber na asa. Aqui vocês podem ver uma asa de um Dr. Tar, e olha aqui, na parte do bordo de ataque, mais perto do bordo de ataque, sobra 1 milímetrozinho. O servo consegue ficar todo dentro da asa. Na parte mais perto do bordo de fuga, que o perfil é mais fininho, fica no limite. Basicamente, o servo é da espessura da asa. Nesse caso, se você quiser fazer uma linkagem super caprichada, sem o servo saindo para fora da asa, não tem jeito, você tem que procurar servos mais fininhos. No caso dos flaps, especificamente, não só aileron e flap, mas os flaps eles têm uma deflexão geralmente muito grande para aviões que a gente usa freio. Então, vocês podem ver na foto aí, o servo puxou a superfície quase a 90 graus para fazer o butterfly. Então, nesse caso, o servo ele também tem que ser forte. É altamente não recomendado você tocar o solo com os flaps abaixados. Então, toda vez, a hora que você vai tocar o solo, a recomendação é recolhe os flaps. Por quê? Porque se você der uma narigada, o peso do próprio flap vai forçar o flap a ir para frente. Uma questão de inércia. O que vai forçar a linkagem e as engrenagens do servo. E se você pousar, talvez arrastando, e tiver alguma coisa no chão, um morrinho, uma pedra, um tufo de mato, alguma coisa assim, você força os flaps para trás e força a linkagem, pode quebrar uma roseta do servo. Então, para os flaps, às vezes vale a pena também investir em uma engrenagem de metal, porque shit happens, às vezes a gente erra e pousa com os flaps baixados. Então, recomendações de servo para flap. E aqui, no intuito de deixar um negócio bastante acessível, e como a ideia é que todo mundo se anime a participar das provas com os teras, os V3, V4, V5, falar um pouquinho desses carinhas, os servinhos azulzinhos de 9 gramas aí, que basicamente eu garanto para vocês que todos esses teras estão usando esses servos baratos, acessíveis e bons, muitas vezes muito bons. Eu particularmente uso no meu tera, em todos os comandos, o HXT 900. Eu tenho meu avião voando, não muito, não todos os finais de semana, mas desde 2014, sem nunca ter tido problema com esse carinha aqui. Mas tomem cuidado, nem todo azulzinho de 9 gramas é igual. Eu já tive bastante problema com gente, eu particularmente nunca comprei, mas bastante gente usa esses imitações do HXT 900, e esses carinhas aqui têm um histórico bastante ruim de centragem, bastante ruim de queimar. Então, eu não tenho nada contra, inclusive eu incentivo a quem quer participar, não precisa de servo JR, Futaba, Hyperion, MKS, monta o aviãozinho com bastante capricho, com bastante cuidado, coloca os servinhos de 9 gramas, mas tenta comprar os bons. Se não conseguir porque não acha, porque não tem na loja, testa. Bota o seu servo para testar, põe um pouquinho de carga nele, vê se ele volta, vai para um lado, vai para o outro e volta para a mesma posição. Vocês têm um tera, por mais barato e acessível que seja, ainda custa bastante dinheiro para a gente quebrar ele por causa de um servo de 30, 35 reais. Então, acho que é o que eu tenho para falar sobre esses carinhas. E uma vez que a gente já falou de dobradiça, link, horn, put rod e servo, eu acho que a gente cobriu basicamente bastante cuidados e pontos a se pensar acerca de linkagens e cadeia de comando. Então, tem mais uma coisa, um capricho aí. A tampa dos servos, né? Muitas vezes a gente faz o servo, tem todo o cuidado de embutir, deixar ele dentro da asa, não vão me deixar a superfície assim, ou assim. Isso aqui gera bastante arrasto. A parte de baixo da asa, que é normalmente por onde a gente instala os servos, é uma área de maior pressão na asa. Lembrando que a parte de cima tem menos pressão, a parte de baixo mais pressão. Então, buraco aberto aqui embaixo da asa causa um arrasto enorme. E se a gente está querendo ganhar aqueles pontinhos que o Marião falou, um pontinho na linkagem, um pontinho no capricho, na dobradiça, no material que vai usar,
façam tampinhas para os buracos de servo. Nem que elas precisem ter um ressalto ou minimizem a área aberta só para a posição onde o horn sai para fora da asa. Então é mais um detalhe aí sobre instalação de servos. Ô, Renato. Oi. Robson, seria interessante fazer um comentário sobre os testadores de servo, que são muito importantes. Manda ver, quer fazer você mesmo, Robson? De um lado para o outro, aqueles testadores bem pequenininhos, entendeu? Simples. É muito importante antes de você colocar o servo e testar, ver se ele está com curso para frente, para trás, adequado. É muito legal. Ô Robson, eu acho que falhou um pedaço, eu pelo menos não ouvi toda a sua mensagem. Eu entendi o que o Robson disse. Eu praticamente uso sempre, quando eu vou montar um modelo. Você tem um testador de servo que eu normalmente, antes de colocar ele na posição do modelo, para ajustar a posição, eu boto ele no testador, vejo realmente o curso para um lado, para o outro, se está correndo legal, e depois eu centralizo o neutro do servo para já instalar o comando na posição correta, que eu preciso dependendo da superfície. Então, é fundamental, facilita bastante o serviço. Exatamente. Valeu, Léo. Valeu, obrigado, Robson, obrigado, Léo. Outro aspecto interessante, que é Marcos de Londrina, outro aspecto interessante que eu vejo, pelo menos no meu clube, isso é muito comum, as pessoas falam assim, monta de qualquer jeito e depois você acerta no rádio, né? Isso é um erro muito comum. Se você olhar a maioria dos gráficos de deslocamento do curso do teu servo em relação ao teu stick de comando, nas pontas vai ficando deformado. Então, quando você mexe o ponto central e desloca ele mais para a direita ou mais para a esquerda, imagina isso em porcento ou em pontos lá no teu rádio, você está deslocando todo um conjunto para um lado e para o outro. E, às vezes, em muitos comandos não vai gerar problema, mas em alguns comandos que você precisa trabalhar com a amplitude total do movimento, você acaba perdendo. Então, assim, o ideal é sempre construir. Eu acho que a função do testador, e eu uso muito testador, para quem acompanha as minhas montagens, principalmente em servos críticos, que vão ficar meio que enterrados, vão ficar meio sepultados em algum local, eu tinha um testador simples, agora eu tenho um testador melhor, que fica fazendo o movimento automaticamente do servo nas duas amplitudes com velocidades diferentes, com frequências diferentes. Eu deixo lá 20 minutos, 15 minutos trabalhando ininterruptamente. Se ele falhar ali, ele não vai falhar. Eu prefiro que ele queime e falhe ali, não queime e falhe dentro de um avião ou dentro de uma montagem extremamente difícil de depois tirar lá de dentro. Então, essa era a minha contribuição. Não, beleza. É bem importante isso e tem muita indústria que usa esse teste, né? O pessoal evita pegar produtos que teriam morte súbita, né? Então, se ele não falhou nas primeiras horas de funcionamento, basicamente ele não vai falhar mais. A maioria desses componentes falha logo no começo ou nas primeiras cargas. Muito bom, pessoal. Muito obrigado aí, que aprendi mais uma aí. O testador é bacana, mas não é necessário. Acho que o mínimo para todo mundo que está construindo, e se não tiver o testador, liga o rádio. Põe o receptor, põe o rádio e coloca o servo na posição antes de fazer as linkagens. Eu não entrei muito nesse mérito, mas é super válido. Obrigado aí pro pessoal que comentou. Oi. Só para complementar, o Renato, falando sobre isso, isso facilita demais quando você usa o testador de servo, porque você vai estar minimizando esse ajuste de subtrim. Não quer dizer que você não vai ter que fazer um ajuste, mas se precisar fazer um ajuste, vai ser mínimo. E quanto menos você mexer, como o Marcos falou, o Marcos de Londrina falou, né, no ajuste eletrônico, é muito melhor. Você vai ter certeza que você vai ter sempre o mesmo percentual de comando para um lado como para o outro. Quando você começa a mexer nesses ajustes de subtrim, praticamente você já está perdendo um dos lados aí, né? Então, é muito legal. Então, principalmente quando a gente vai trabalhar, está pensando em F5J,
o F5J, eu chamo até de Fórmula 1, porque é um somatório de coisas, de atitudes que você tem que ter, que esse somatório na montagem, na trimagem, é que vai fazer você ganhar alguma coisa lá na frente. Esse teste que a gente comentou aí, também esse modo que ele fica testando sozinho, ele fica simulando o up e down, o máximo e mínimo do servo. É legal quando você monta o avião, você liga ele, deixa o avião ali também fazendo os movimentos para você testar justamente as dobradiças, as linkagens. Isso é bacana, você deixa ali simulando uns 5, 10 minutos, você acompanha a sua dobradiça, se está legal, se não vai soltar, se ela não está tensionando. Ele é bem legal para testar isso também. Bacana. Bom, obrigado pelos comentários, pessoal. Vou continuar para a gente poder depois bater um papo mais livre aí, e aí eu sei que pelo menos um pedaço da apresentação eu cumpri. Pode ser? A próxima coisa que eu coloquei aqui elencando é um pouco sobre os conectores, que tem tudo a ver com essa parte de testar toda a cadeia de montagem do planador. E eu coloquei basicamente 2 tipos de conector aqui na apresentação. São os clássicos aí que vem nas marcas de servo, de rádio e tudo mais, é o padrão, esse aqui é um caso, um padrão JR. Tem os mesmos tipos de conector aqui, de extensão, o conector de outras marcas, e muitas vezes, para evitar problemas e erros de montagem no campo, o que a gente faz no planador é a gente monta um conector especial. Esse conector aqui, ele é um conector do tipo multiplex, e ele tem 6 pinos. E ele é muito útil para usar em planador que tem, por exemplo, 4 servos nas asas, porque a gente consegue concentrar toda a força, todo o positivo e negativo nas 2 extremidades, e a gente consegue usar cada um dos 4 pinos para o sinal de um servo diferente. Com esse tipo de montagem, conectando um conector, a gente ligou os 4 servos de uma vez. Não sei se foi bem claro aí, mas muitas vezes a gente troca os conectores originais, a gente corta e solda um conector que facilita a nossa vida. Porque para cada asa que a gente vai colocar com 4 servos, a gente teria que ligar 4 desses. E se a gente tem esse trabalho durante a montagem do avião, a gente pode organizar o chumaço de cabos e com uma única conexão a gente liga todos os servos. E é importante fazer isso daqui com o maior capricho possível. Os pinos são de muita qualidade, banhados a ouro, mas a parte da soldagem não é muito fácil. Dá para ver aqui em um avião que tem os 6 polos sendo utilizados, que as coisas ficam sempre muito pertinho uma das outras, então a gente tem que ter um cuidado dobrado na hora de soldar esse tipo de conector. Uma vez que a gente solda isso daqui, vai facilitar pela operação do resto da vida do avião. Então vale muito a pena. Beleza? Renato, só um complementinho aí também. A gente usa muito no F5J esse tipo de servo, a gente usava no F3J também, mas a gente até colava esse conector na asa e colava na fuselagem. Então, no momento que você montava o avião, você fazia a conexão das 2 peças. Isso a gente diminuía um pouco o comprimento dos fios, tentando buscar aquele 1%, aquele 0,5%, que é não ter tanto fio. Então a gente tinha esse tipo de montagem. Tem que ser bem preciso, era legal de fazer, mas o intuito é diminuir a quantidade de fio. Você pega aí 6 fios, 5 centímetros, já te dá 3, 4 gramas de fio e termorretrátil, coisa assim. Tá bom? Só para complementar aquela história de um pouquinho sempre pode ser bastante lá no final. É isso aí, Marião. Inclusive eu achei bem bacana essa parte de conector, porque eu vi uns DLGs com conector do tipo spring loaded, né? São
São conectores que tem molinhas e o cara tem uma metade nas asas, outra metade na fuselagem, e a hora que o cara faz a montagem da asa na fuselagem, não tem nenhum conector que se encaixa, se enfia um no outro. É só a pressão de um pedaço contra o outro que garante a conexão elétrica. E dizem ser mais leve ainda. Eu achei bem bacana também. Não sei se vocês já estão usando. Só para também dar uma contribuição, né? Porque aí às vezes se acha difícil de achar esses conectores DB9 aqui no Brasil, mas se você quiser abrasileirar, tem aquele pininho, aquele conector que é acho que é DB9 que chama, de computador, que ligava aquelas impressoras antigas. Ele é de metal. Inclusive nos planadores mais antigos de F3J, era muito utilizado nesse sistema que o Mário falou. Ele já era fixo na fuselagem, parafusado na fuselagem, parafusado na asa. A hora que você entrava, ele conectava. Mas a ideia é a seguinte: você pode usar, aí esse DB9, ele é pesado, porque tem a casquinha de metal. O que você faz? Você abre aquela casquinha com cuidado, tira, ele vai ficar um conector parecido com esse multiplex aí. E é bem mais barato. Então dá para você usar um DB9 tirando a casca dele e fazer uma conexão bacana, bem baratinho. Boa. Esses conectores multiplex, os originais são caros, mas eu tô seriamente desconfiado que o chinês já copiou isso daí, porque você acha de monte lá nos sites chineses que mandam para o Brasil. Então, com nem tanto dinheiro e um tanto de paciência, você consegue comprar eles lá fora. Hoje em dia ficou um pouco mais fácil. Às vezes não é nem só isso, tá, Renato? Muitos modelos atuais hoje, tops, utilizam o DB9 como padrão nas asas. Os modelos como o Skiff, modelo como Explorer, e vários outros não utilizam nem esse multiplex, utilizam mesmo o DB9. Eu não sei por que razão o cara, né, faz essa opção, mas acontece. Mas faz parte. Beleza, boa, Mauro. Obrigado. Hein? Eu acho que o motivo de usar mais vias é para que você possa estar ligando as vias de alimentação elétrica em mais de um pino. Então você tem a maior capacidade de alimentação, tá? 2 ou 3 pinos do positivo, 2, 3 pinos do negativo. Fazer uma pergunta de conhecimento de vocês. Nunca ninguém pensou em fazer um circuito, uma plaquinha de circuito impresso com molinhas na ponta só para encaixar, como se fosse uma bolachinha? Não que eu saiba. Porque tá mudo, Léo. A placa de circuito impresso é muito mais leve que o DB9, e você pode fazer uma corrosão aí caseira, e é barato também. E você pode soldar uma molinha, tipo aquelas molinhas que tem no suporte de pilha, por um exemplo. E toda vez que você encaixa a asa, aquelas molinhas encostarão na outra plaquinha e faz o contato normal. Isso poderia funcionar bem e tem um peso bem reduzido em relação a DB9, conector, plástico, etc. Com certeza funciona. Acho que aí vai um pouco mais de soluções que precisam de uma habilidade ou um conhecimento maior, né? Eu tentei deixar a apresentação em um nível que instigue todo mundo a melhorar e procurar uma solução mais bacana, mas ao mesmo tempo feita com equipamentos relativamente comuns, né? Então, obviamente, tem muito conector bacana por aí. Tem conector magnético, que as peças se alinham e se pressionam no lugar. Tem muita coisa que a gente consegue importar para o aeromodelismo, planadorismo, que vai funcionar. Eu não pus na apresentação por escolha, para tentar deixar em um nível de mercado aí, em muitas coisas. Mas com certeza funciona. Nessa referência que eu dei também, que no comentário que teve de solda fria e tudo mais, no futuro a gente pode fazer um pequeno vídeo ou uma pequena live ensinando dicas simples de soldagem,
E até para fazer um exemplo, essa plaquinha eu posso fazer uma e fazer um modelo para vocês verem também se é interessante ou não. Isso a gente pode fazer aí no futuro, sim. Opa, Renato, pode ir preparando aí, viu? Que essa coisa de soldagem eu acho muito importante, muito importante. A gente, se você tem um conhecimento legal sobre isso, essa técnica é importante. Para fazer esses conectores que o Renato está mostrando aí, realmente tem que ter um cuidado danado, porque você está botando aí 4 servos num conector e se você não fizer uma solda bem feita, aumenta o risco de derrubar o avião, né? Pois é, e começa a entrar naquela coisa de... Pode até ser que funcione, mas às vezes a gente não quer arriscar o avião que a gente batalhou tanto para ter, arriscando no conector. A gente vai para a solução mais conhecida por um pouco de medo e falta de conhecimento de soldagem, etc. Sim, então eu posso fazer. Eu não vou prometer já para agora. Eu já comentei no grupo aí que eu tenho um Fab Lab, está em andamento aí algumas partes de construção, mas uma das coisas que eu vou fazer lá é alguns treinamentos, e soldagem é uma delas. Eu posso fazer um específico para vocês. Muito bom. Inclusive, soldagem de fios em baterias, né? Montagem de baterias é muito interessante também. Sim, na soldagem, o uso de fluxo para facilitar a soldagem e tudo mais. Pô, muito bom. Então, vamos lá. Passando essa pincelada sobre conectores, o último assunto que eu ia comentar é sobre a instalação do motor. Sobre a escolha do motor, da bateria, eu vou deixar para quem entende mais do que eu. Basicamente aqui, eu ia chamar atenção para algumas coisas. A primeira delas é casar o diâmetro do spinner com o diâmetro do nariz. Sempre que vocês puderem, façam isso. Então, na hora de comprar o conjunto todo, comprar a hélice dobrável, hélice folding, aí, às vezes não é muito fácil no Brasil. Então, sempre você tem que casar o diâmetro da pá com o hub, com o diâmetro do eixo do motor e o diâmetro do spinner. Mas façam com capricho, mesmo nos modelos mais simples aí, e casem direitinho. Sempre tomando cuidado com o gap entre a fuselagem e o motor. A gente está falando aqui de uma das áreas que tem maior pressão dinâmica do planador, é justamente o nariz do planador. Então, sempre que você puder deixar essa região aqui bonitinha, faça, vale a pena. E para isso a gente tem que usar de bastante capricho, usar os parafusos escariados, escariar os furos bonitinhos para que nada fique pegando. E em muitos modelos, mais uma vez aqui eu tirei da planta do Terra, do V5, se possível, colocar alguns graus de down thrust, ou seja, apontar o motor para baixo. Toda vez que a gente está trimando os nossos modelos, a gente trima para a situação de planeio. E a hora que a gente abre o motor com potência para levar esse planador a 200 metros em 15, 20 segundos, essa trimagem não é mais válida e o planador vai tentar subir. Então a gente vai ter que segurar ele picado. Colocar uns graus de motor para baixo vale sempre a pena. Aqui a planta do Terra, o Alexandre já previu no projeto isso. Sempre que possível, eu faço. Fazer uma intervenção, se você me permitir. Eu tenho o prazer aqui em Londrina de conviver com um dos grandes construtores de planador do Brasil, o André Scherer. É um suíço, os mais antigos conhecem o seu André. E eu ajudei o seu André há uns anos atrás, nós fizemos um trabalho de campo muito interessante, testando os ângulos de down thrust para planadores. O planador tem um alongamento muito grande, então quando o motor é acionado, se o motor estiver no CX, ou seja, estiver alinhado com a linha de alinhamento do planador, o rendimento da asa é tão grande que faz o avião subir, né? Porque essa é a tendência dele. Nós testamos vários ângulos, então o ângulo de 3 graus inferior é insuficiente. O ângulo de 6 graus é ideal, você não precisa compensar no profundor. Então, de novo, se você tem que fazer uma mixagem, para a hora que você dá motor, você tem que picar o profundor, você está gerando arrasto. Então, você está fazendo o motor funcionar, mas está perdendo rendimento aerodinâmico. E o ângulo de 9 graus é excessivo. Então, se você tiver uma altitude baixa, com um planador lento, se você acionar o motor, porque esse acionamento é feito em chave, não é progressivo, né?
pode ser soft, mas não é progressivo, a tendência do planador é picar um pouco e depois subir. Isso pode ser perigoso em baixas altitudes. Então, o ângulo são 6 graus, e você calcula através do diâmetro do teu nariz, aplicando o cosseno no diâmetro, o cosseno de 60 graus, o cosseno de 6 graus, com a distância do diâmetro da boca ali do teu motor, onde está montada a montagem ali. Isso vai te dar um valor que você vai ter que cortar embaixo para dar a angulação correta. Então, isso é um trabalho longo que foi feito, não tem nenhuma publicação, a gente nunca escreveu isso, mas assim, isso eu posso adiantar para vocês. Erro muito comum, os colegas botam o motor reto e depois ficam brigando com o planador e reclamando que tem que fazer muita mixagem e picar. Era basicamente isso. Obrigado. Eu achei importante colocar essa parte do ângulo na apresentação. Só um segundo, Clark. Claro. A gente comete um erro que eu vejo, o pessoal acha que o planador tem que subir. E eu já vi o pessoal começando no planadorismo, começando com os F5J, e sai com o motor não a pleno e jogam com o nariz muito alto, com um ângulo muito alto. E aí o planador, ele acaba mantendo nessa situação, ele fica com o nariz alto, começa a descer porque ele está estolado, ele não está com velocidade de nariz alto. Aí o cara se assusta, coloca motor full, e na hora que ele coloca motor full, o planador automaticamente começa a aumentar ainda mais o ângulo. E aí eu já vi gente se perdendo nessa situação. Obviamente, uma mixagem bem feita resolve o problema, não precisa sair serrando o nariz de planador ou fazendo grande modificação para isso, mas sempre que possível, na hora de montar, se puder colocar esses 6 graus aí, eu nem sabia desse número, obrigado, vale a pena. É uma coisa que vai te ajudar, especialmente no momento de soltar o planador para o começo do voo. Uma pergunta. Vai lá. Vocês falaram de grau para baixo. Em alguns modelos, um exemplo que a gente faz de isopor, de madeira, de balsa, mas não planador, a gente precisa escalar também alguns graus para a esquerda ou para a direita para tirar uma turbulência de cauda. Isso tem nos planadores? Não, cara. O efeito disso, ele existe. Muita gente recomenda motor para baixo, para a direita, para compensar um pouco do torque da hélice. Mas no F5J a gente vai usar o motor por no máximo 30 segundos. Não acho que vale a pena você adicionar esse ângulo para ele voar reto com o motor. Mais uma vez eu enfatizei o ângulo para baixo pelo momento do lançamento do planador, ou até no momento nos voos de treino aí, numa religada baixa, você errou, não vai chegar de volta para o pouso, vai ligar o motor de novo baixo. É bom que o planador não tenha nenhum comportamento muito estranho nessa hora. Então, os ângulos lateralmente para a direita, não acho que faça diferença para o 5J. Renato, contribuindo de novo, né, o momento de asa de um planador, o alongamento da asa, comparado ao modelo comum, um trainer, qualquer modelo glow, ele é muito maior. Então, o torque gerado pelo movimento do motor e da hélice, o momento ali que acontece, a força ela existe, você falou, e é isso mesmo. Só que como o momento, quer dizer, o tamanho da tua alavanca que as asas têm, o alongamento é muito grande, não interfere. Então não adianta você tirar do eixo novo, acho que aí o Mário falou correto, sempre tentar fazer o mais neutro possível. Então, já que não precisa, deixa neutro. Só essa questão do motor para baixo, que vai contribuir para não ficar você brigando com o planador. Lateralmente a gente não usa e não precisa. Perfeito. Beleza. O Clark queria falar uma hora. O André é um cara sensacional, eu convivi com ele em Londrina, mas o que eu queria falar é só lembrar que tem um trade-off aí entre o ângulo do motor e o arrasto de cauda, não entrando na discussão do comportamento, da dinâmica, porque essa daí eu acho que é ponto pacífico. Mas lembrar que os 6 graus, ou o número de graus que a gente coloca de down thrust, ele está te tirando ele está te tirando potência alinhada com o eixo, então você está perdendo ali cosseno de 6 graus,
que às vezes não justifica, o tanto de arrasto que você iria gerar na mixagem provavelmente não prepondera, mas aí entra a dinâmica acaba sendo muito mais importante. Só lembrar que assim, não tem almoço grátis, a gente bota ângulo na parede e você está jogando uma parte do teu empuxo fora, mas aí a dinâmica ela acaba sendo muito mais importante, então é só para a gente não esquecer disso. Pessoal, só um ponto também para a gente não esquecer, são 30 segundos de motor e 10 minutos de voo. Quer dizer, o motor é importante, ótimo, eu perdi rodada já por causa de motor. Mas concentre-se muito no voo dos outros 10 minutos também. Tá? O motor é 30, 10, dependendo se você cancelar, lançar baixo é 8 segundos, 9 segundos. Então, assim, é importante todo esse ensinamento, mas ele é uma pequena parte da performance do teu voo como um todo de 10 minutos. Claro que o motor bom, uma montagem boa, vai que você não vai quebrar, não vai desligar, não vai raspar. Mas assim, eu acho que os 6 graus é importante, tudo, mas lembre-se que a gente tem de 10 a 20 segundos de motor numa competição acirrada. Tá bom? É isso aí, Manuel. Acho que é bem alinhado com a ideia de não precisa colocar ângulo para o lado, porque o motor ele é secundário, ele é o nosso método de lançamento, né? Ninguém quer que o planador voe bem com o motor. Ele é feito para lançar e a partir de então a gente voa planador. Na competição, o Altos não deixa nem a religada do motor. Mas, em todo caso, se puder, coloca o ângulo lá para evitar um pouco de susto. Se não puder, vai se preocupar com os outros 9 minutos e 30 segundos que você tem que voar. Bom, Manuel. E finalizando a parte de motor, pessoal, basicamente é enfatizar a importância do elástico na hélice, porque o elastiquinho vai evitar que isso aconteça. Quando as pás das hélices param na horizontal, elas se dobram bonitinho ao redor da fuselagem e diminuem bastante o arrasto em voo. Mas quando elas não param na horizontal e a gente não tem como controlar isso no geral, o que vai acontecer é que muitas vezes você vai passar os outros 9 minutos e 30 segundos com uma pá balançando e gerando arrasto aqui. Vai ser o seu freio aerodinâmico de fuselagem, vai ser uma hélice não fechada. Então é muito importante colocar o elastiquinho. E aí deixa a pergunta aqui. Eu não achei nenhum jeito muito fácil de explicar como é que coloca o elastiquinho. Se todo mundo souber, eu acho que a gente pode encerrar por aqui e bater mais um papo, abrir para mais perguntas. Se vocês quiserem, eu troco para o celular e eu mostro como é que põe o elastiquinho na hélice ao vivo. Acho que é mais fácil. Ó, já tem um não sei como. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta do material que eu preparei, ele se encerra por aqui. Eu não quis entrar em muita engenharia, Renato, muitos trade-offs. Mostra o elástico aí, é legal. Acho que bastante gente não usa e é importante usar. Mostra aí, acho que tem tempo para isso. E eu acho que do motor realmente... Pode ir formatando as perguntas aí enquanto você muda aí. Beleza, eu vou pedir então, pessoal, eu vou me desconectar aqui e vou reconectar pelo celular só para eu poder ir pegar o planador. Tá ok? Vocês me admitem de volta aí.